Bom dia, Brasil e todos que falam português. Gostaria de dividir algumas informações sobre o reino de Deus, né? A Bíblia fala sobre esse assunto e eu gostaria de dividir as minhas experiências com vocês. Eu sou holandês e às vezes em quando é um pouco difícil falar e explicar todas as coisas em português, mas vamos lá. O reino de Deus, o que quer dizer o reino de Deus na Bíblia? Né? Estou falando sobre o Antigo Testamento. Né? Presta atenção, né? No tempo de Jesus, né? O Novo Testamento não existia, não tinha. Então, vamos ver o que o Antigo Testamento diz sobre esse reino. É um governo no céu. Com a vinda de Jesus, o Messias, né? O previsto rei do reino do seu pai, Deus, né? Pela linha genética do Davi, é escrito na Bíblia, né? O pacto de Deus com Davi sobre esse reino, né? Deus vai usar esse reino, esse governo, para fazer a vontade de Deus aqui na terra, como no céu, né? Todo mundo ora essa oração que está explicando no Mateus, no livro da Bíblia do Novo Testamento. Com a vinda de Jesus, ele vai ficar no lugar dos governos humanos e vai unir as pessoas aqui. Deus escolheu seu Filho, Jesus Cristo, para ser o rei desse reino e fica para sempre, né? Diz a Bíblia, né? Vamos ver de novo. Agora gostaria de ir para a Bíblia. Vamos ver o que João falou, né? João é um representante. Aqui no versículo 6, representante de Deus. João, o que ele faz, né? Então, ele batizou Jesus e apareceu o Espírito Santo. Nesse momento, Jesus tinha uns 29 anos e foi o ungido, o Messias, nesse momento. E João explica no capítulo 1, né, todas essas coisas. E João, este é o testemunho que João deu quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém, né? Quem é tu? No versículo 19, né? Então, essa época era o ano 29 depois de Cristo, né? E muitas pessoas, como os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André e os outros, né? Eles sabiam que Jesus era a Messias. É a Bíblia que diz isso, né? Mas eu penso, por que todas essas pessoas nunca perguntaram sobre as profecias do Antigo Testamento? Então, o João, ele escreveu aqui no versículo 23 sobre Jesus, né? E sobre o que ele fazia, João. Eu sou a voz de alguém que clama no deserto, endireita o caminho para Jeová, Deus, né?
conforme disse Isaías, o profeta. Então, vamos para a letra J aqui. O que Isaías falou. Então, aqui pode abrir os versículos. Isaías 40, versículo 3, que fala: a voz de alguém clama no deserto, preparam o caminho para Jeová. Né? Isso é o previsto Jesus que vem em nome de Deus. Né? Malaquias 3:1 fala: vejam, enviarei o meu mensageiro e ele preparará o caminho diante de mim. E, de repente, o verdadeiro Senhor a quem vocês procuram, né? Jesus Cristo, né? Vira ao seu templo e o mensageiro de pacto. Ok, chegamos no pacto, né? O Jesus é o mensageiro do pacto, João, né? Mas é aquele pacto que Deus fez com o rei Davi. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, o rei do reino de Deus, vai chegar do semente de Davi, né? Da linha davídica. Começa com Abraão, Isaac e todos os filhos, e depois, na época da Judeia, o primeiro rei, na verdade, na linha que a Bíblia diz, a linhagem de Jesus, né? Era o rei Davi, né? Mas é importante saber o que quer dizer esse pacto. Então, vamos para segundo Samuel, capítulo 7 e versículo 12. Vamos esperar um pouco aqui, está um pouco lenta a internet. Então, chegamos aqui e versículo 12 diz, é Deus que está falando, né? Quando chegar o fim dos teus dias, né, do rei Davi, e descansares com os seus antepassados, farei surgir o teu descendente. É Jesus, né? Como a Bíblia diz. O teu próprio filho. E estabelecerei firmemente o seu reino. Né? É bom para entender esse texto, porque é a confirmação que Deus fez para Davi sobre o semente de Davi, Jesus. É a Bíblia que diz, né? Ok, agora sabemos que é o pacto com o rei Davi. E a Bíblia diz, como eu já falei, são profecias messiânicas, né? Que vão cumprir com a chegada de Jesus, né? Isso é importante. Agora vamos voltar para João 18, versículo 33. Então, João diz o seguinte, vai sobre a hora que Jesus está antes da morte dele, ele vai chegar à frente de Pilatos, né? Então, Pilatos entrou novamente na residência do governador. Chamou Jesus e perguntou-lhe: é tu o rei dos judeus? Né? Porque todo mundo achou ele era o rei do reino de Deus.
quando ele chegou, né? E isso é um pensamento que abriu a mente para mim. O Pilatos falou, né? Você é rei de Judá? E Jesus respondeu, o meu reino não faz parte desse mundo. Se o meu reino fizesse parte desse mundo, os meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o facto é que o meu reino não é desta fonte. Não. Deus falou sobre o reino de Deus. E ele queria mostrar isto. Tudo vai mudar com a chegada de Jesus, o previsto rei do reino de Deus. Agora vamos para Isaías, porque João falou sobre Isaías, né? E vamos ver o que Isaías explica no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. É referência para Jesus, né? Fala muita coisa sobre Jesus, né? Ele vai ser príncipe de paz, pai eterno. O nome deles vai ser maravilhoso conselheiro, né? Emmanuel. Mas quando Jesus chegou, o nome ele era Jesus, Jesus Cristo, né? E versículo 7 fala a expansão do seu reinado, né? E a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terá um fim, para o estabelecer firmemente e para o amparar pela justiça e pela retidão, agora e para sempre, né? Isso é algo que Deus prometeu para Isaías pela palavra do profeta. Agora vamos para Daniel. Daniel está aqui. Daniel 4. Capítulo 4, versículo 17. Que fala, isto é por decreto dos vigilantes e o pedido é declarado pelos santos, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade. E agora aqui. E que ele o dá a quem quiser, e que sobre ele estabeleça até mesmo o mais humilde dos homens. Aqui tem uma referência para Jesus, né? Que Deus vai dar o reino dele e Jesus vai ser reino de Deus quando ele vai chegar na terra. É a Bíblia que diz, né? Ezequiel, por exemplo, fala sobre um pastor só, né? Mas esse pacto, é o que eu falei com o rei Davi, o que aconteceu com esse pacto? Vamos voltar para o que eu escrevi aqui sobre o reino. Aqui tem um desenho. Quando Jesus vai chegar, vai ter paz na terra, o reino já está reinando, né? Mas, infelizmente, quando Jesus chegou, nada aconteceu, né? E
aquele pacto davídico deixou claro que, com o tempo, a primeira vinda de Jesus, o prometido descendente do reino viria da linhagem de Davi, diz a Bíblia, né? Mas, infelizmente, nada aconteceu, né, com a vinda de Jesus. Então, estava pensando o seguinte, né? Porque ninguém fala sobre as profecias messiânicas que não se cumpriram, né? Não tinha o Novo Testamento, né, no época de Jesus. Tudo foi escrito depois, né? Mas os apóstolos Mateus, Marcos, Lucas, João, que eu falei um pouco aqui sobre ele, né? Todos que eram apóstolos, né? Também o Paulo não era apóstolo, mas sim todos deles que foram escritores de livros do Novo Testamento, especialmente aqueles que eram da mesma geração e viveram juntos com Jesus, sabiam com 100% de certeza que Jesus morreu no ano 33 antes de Cristo, né? Depois de Cristo, desculpa. É isso que a Bíblia diz, e eles sabiam as profecias messiânicas não se cumpriam. Eles estavam juntos com Jesus. Porque Jesus nunca cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento ao vir à Terra, a vinda de Jesus, né? Aqui tem algumas profecias, Gênesis 49:10, Salmos, Isaías, já falei sobre Isaías, mostrei para vocês. Segundo Samuel, mostrei. Daniel falou muito, né? E presta atenção, por favor. Depois da morte de Jesus, o escritor do livro Lucas, né? Ele sabia que Jesus morreu. Porque os escritores cristãos da Bíblia usarão novamente as profecias não cumpridas para expressar uma segunda vinda de Jesus. Essenciais na linha davídicos que, segundo a Bíblia, levaria a Jesus são Mateus e Lucas. E eles mostram a linha genética, né, do Jesus, mas não mencionam o rei Zedequias, o último rei na linha davídico que reinou sobre Jerusalém. E isso mostra a linha do Lucas e Mateus, vai até José. Mas José não era pai de Jesus biológico. Nem Davi era pai biológico. Porque a Bíblia diz, né? Maria foi grávida pelo Espírito Santo. Está escrito na Bíblia, né? Então, isso é impossível. Jesus vai ser filho de Davi na linha davídico. E com a chegada aqui, Jesus como Messias aqui na Terra, ele foi ungido no ano 29 depois de Cristo, ele não cumpriu essas profecias como um Messias, o líder, aquele que seria o salvador da humanidade, filho de Davi, rei do reino de Deus para sempre. Cada reino de Deus quando Jesus chegou, né? Os primeiros anos, Jesus nasceu, até 29 anos aconteceu nada espiritualmente com Jesus.
João Batista foi o batizador de Jesus, chegou o Espírito Santo, né? Como pomba. Todo mundo conhece essa história, o que está escrito na Bíblia. Nesse momento, Jesus era o ungido e previsto rei do reino de Deus. Todas as profecias messiânicas não se cumpriam. E sabemos que o Antigo Testamento é a base e a fonte do Novo Testamento. Sem Antigo Testamento não é possível chegar no Novo Testamento, né? E a pergunta é, por que os escritores do Novo Testamento usam textos do Antigo Testamento e prediziram depois uns 20 até 70 anos uma outra mensagem divina de Deus que revela os pensamentos deles como uma segunda vinda de Jesus. Enquanto as antigas profecias divinas sobre o Salvador da humanidade era a vontade de Deus, né? Do Antigo Testamento, a primeira vinda de Jesus não se cumpriram. Então, como está possível? E que base bíblico ou histórico temos que Jesus vem uma segunda vez? Enquanto a primeira vez não deu certo, né? Tudo o que Deus prometeu com as profecias messiânicas pela linhagem de Davi, nada disso aconteceu com a vinda de Jesus, né? O Novo Testamento não existia, não tinha Novo Testamento na época de Jesus. Então, também a segunda volta de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, é baseada nas profecias, suposições messiânicas antigas do Antigo Testamento que não se cumpriram. Entendeu? E são usados pelos escritores para predizer uma segunda vinda de Jesus. Pensa bem sobre isto. São antigas profecias, suposições messiânicas modificados no Novo Testamento, como um segundo cumprimento ou um terceiro. É claro que são suposições erradas, né? Erradas. As antigas profecias divinas que não se cumpriram no Antigo Testamento foram manipulados e usados pelos escritores do Novo Testamento. A gente precisa entender isso muito bem, o que aconteceu na linha histórica e na linha bíblica. Tudo o que aconteceu, colocar no lugar certo, passo por passo, e todo mundo é capaz para entender, tudo são mentiras. São suposições humanas do passado que foram editados pela segunda vez para tornar uma segunda vinda de Jesus. Existia uma crença no primeiro século depois de Cristo, né, de que a era messiânica como uma segunda vinda de Jesus era iminente. Sim, como eu expliquei, todos os escritores da Bíblia do Novo Testamento, né, começa Mateus, Lucas, Marcos, João, o Paulo, Pedro, todos, eles sabiam que Jesus morreu e as profecias messiânicas do Antigo Testamento, nada disso aconteceu ou cumpriram essas profecias. Então, por enquanto você tem muita coisa para pensar, eu vou continuar e explicar mais no outro vídeo. Muito obrigado, viu? E por favor, dar atenção para
o que eu falei, expliquei e mostrei pela própria Bíblia, né? Isso é importante. Obrigado, até a próxima.